católico precisa para entrar no céu? Você sabe? Então vem aqui comigo que eu vou te explicar. Estamos na quaresma, momento de penitência, de oração, mesmo se você não estiver na quaresma. O que é que você tem que compreender para seguir firme sua caminhada como católico e um dia ser chamado para a glória de Deus? Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Daniela, seja bem-vindo, tá bom? E eu te convido a você estar aqui com a gente, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando este vídeo muito importante, talvez um dos mais importantes, porque eu vou trazer um resumo aqui para você, vou trazer o que a doutrina fala, o que o nosso catecismo fala, o que a igreja fala, que você tem que saber, que você tem que colocar em prática e que você tem que, cada dia mais, permitir, tá? Com que Deus te trabalhe isso no seu coração, para que você se abra à grande graça de estar um dia no céu. Então, pega papel e caneta, anota, faz um resumo, escuta essa live aqui, esse vídeo várias vezes, tá bom? Você é convidado a entrar na mística, no mistério de Deus aqui conosco, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa de saber, sem Jesus Cristo é impossível entrar no céu. Então, a primeira coisa que um católico precisa de saber, precisa de ter, precisa de fazer é conhecer Jesus Cristo, amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Ou seja, você precisa de crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu, ressuscitou para te salvar. Salvar não só você, mas toda a humanidade. Salvar toda a criação. Quando Adão peca e Eva peca, fecha-se o céu. A aliança de amor infinita com o Pai é quebrada. Então, como a aliança era infinita de poder e amor, precisava que viesse apenas o Filho de Deus para fazer isso. Nenhuma outra criatura, se juntasse todas as criaturas do universo que já foram criadas, não conseguiriam abrir as portas do céu. Então, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o seu Salvador. Sem ele, é impossível você entrar na glória de Deus, tá? E isso só foi possível porque Jesus se entregou com sangue numa cruz e trouxe a redenção à humanidade, a possibilidade de salvação. Esta é a crença no Evangelho. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse vai. Por que Jesus não disse vai? E algumas palavras estão vai, está errado essa tradução. Porque não existe outro caminho para o Pai. O único caminho para o Pai é Jesus Cristo. E em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira coisa que você precisa de aceitar é Jesus Cristo. Você já aceitou Jesus como seu Deus e Salvador? Sem ele, meu irmão, minha irmã, não tem como você entrar no céu, tá? E se para você aceitar Jesus Cristo como seu Deus e Salvador, você concorda comigo que você precisa de aceitar o Evangelho? Você precisa de crer no Evangelho. Você precisa de viver de acordo com o Evangelho, os princípios e a essência da vida cristã. Você precisa, então, de buscar saber o que Jesus pediu para que eu fizesse. Qual é o caminho que ele deixou para mim? Se ele é o caminho, o que é que ele disse? Se ele é verdade, quais são as verdades contidas na palavra que ele disse que eu tenho que aceitar na minha vida? Por mais que eu não concorde, por mais que eu não entenda, por mais que seja um mistério para mim, qual é a verdade que eu ainda tenho que colocar isso e aceitar isso na minha vida? E se ele é a vida,
Então, sem ele só existe morte. Qual é o caminho que então eu tenho percorrido ainda de morte? É sem ele, acreditando em coisas criadas, acreditando em forças que não são de Cristo, que não vêm dele, tá bom? Então, a fé católica, ela ela tem que vir em você, ela tem que entrar na sua mente de modo que você aceite, tá? Intelectualmente a palavra de Deus. Ou seja, a sua fé, ela tem que ser ativa. Ela tem que no evangelho, naquilo que você entendeu, você tem que pôr isso em ação. Então, quando Deus te fala uma verdade, não só você tem que escutar e entender, tá? Você tem que permitir que a graça do evangelho entre em você, que a sua mente seja iluminada intelectualmente pela verdade de Deus. Então, cai a sua verdade e entra a verdade de Deus. Mas agora você também tem que agir. Agir. Porque está lá em Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, ela está morta. Ela está morta em si mesma. A fé sem obras é morta em si mesma. Então, a fé ela tem que vir acompanhada de ações que demonstram sua crença. Então, um católico ele tem que demonstrar com as suas ações que ele aceitou a verdade em Cristo, que ele aceitou Deus. Quando São Tiago explica isso, ele quer dizer que a graça santificante que Deus nos manda, ela precisa também de ser, eu preciso de participar com esta graça. Se fosse assim, se fosse só acreditar em Cristo e não fazer mais nada, Deus não mandaria os apóstolos, não, Deus não mandaria os discípulos fazer atos, certo? Atos de amor, de caridade, de fé, tá? Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. E a fé em Cristo é a primeira parte. Tá anotando aí? Então, anota, faz essa introspecção enquanto eu falo aqui. A segunda coisa que você precisa de compreender é que a graça de Deus, ela vai te ajudar, tá? E você tem que permitir que a graça de Deus entre na sua vida. Deus está batendo na sua porta, Deus está te convidando, Deus está te chamando. Ele está usando de mim, Daniela, para te convidar a amá-lo, tá? Então, a igreja ensina, o catolicismo ensina a nossa fé, que a graça de Deus é necessária para a minha salvação. Por quê? Sem a graça de Deus, eu não consigo ser salva. Mesmo eu aceitando Jesus, eu preciso eu preciso aceitar que a graça de Deus age em mim. Essa graça de Deus, ela é recebida principalmente nos sacramentos, e eu vou falar agora mesmo aqui nesse vídeo, para que ele fortaleça a sua fé, para que ele fortaleça a sua vida moral, tá? A graça de Deus, a graça te dá dons. Ele vem com o seu amor, com a sua iluminação, para que você mude, para que você saia do pecado. Quando eu falo você, eu em primeiro lugar, para que eu seja iluminado, mas se eu não permito, a graça de Deus não pode me santificar. Então, Deus vai começar a agir na sua vida e você precisa de permitir. Daniela, me explica o que é essa graça, como eu busco essa graça. A graça santificante é a ajuda, é uma ajuda que Deus vai te dar. Ele vai capacitar a sua inteligência a seguir a vontade dele, tá? Ele vai capacitá-lo e ensinar a doutrina. Daniela, como é que Deus faz isso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra no batismo, pela pessoa batizada, ele começa a levar à alma tudo aquilo que ela necessita. Vai começar fazendo que ela entenda os caminhos que ela precisa de percorrer. Então, a salvação, então você precisa de compreender que ela é um dom gratuito de Deus, tá? Ela é um dom
gratuito, que não pode ser conquistado pelas próprias obras. Então, ela vem, mas ela precisa da sua ação, ela precisa que você permita, tá? Nada do que você fizer, nenhuma atitude humana sua vai fazer você merecer Deus, a graça que ele está te dando no batismo. A graça dele ter te eleito como filho de Deus, tá? Mas você precisa de ter uma participação na vida divina quando você ativa isso dentro de você. Você se abre e você vai na ordem que ele te deu. Isso é participar da graça que você não merece, nem eu, mas que Deus nos dá por amor, por dom, por gratuidade, e ele permite que você receba por amor, porque Cristo te salvou, mas ele precisa também da sua participação, dando autoridade. Então, agora você já vai falar, eu falo o meu nome, você fala o seu. Eu, Daniela, permito com que a ação, a graça santificante de Jesus Cristo, através do teu Espírito, no amor do Pai, entre em mim, age em mim e me santifique. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Rezou comigo? Ótimo. Então, o catolicismo, desculpa, ele define graça de Deus como você participando da ação divina. Para você receber essa graça, você tem que começar a participar da ação divina e você precisa de abrir as portas para Deus, tá? Então, isso se chama cooperação com a graça. Os católicos são chamados a cooperar com a graça de Deus e a viver conforme os mandamentos que Jesus deixou no Evangelho. Permitir com que a vontade divina seja realizada na nossa vida é cooperar com Deus. Então, Deus quer te salvar, meu irmão, minha irmã, mas você precisa de cooperar com a graça divina, tá bom? E você também precisa de ser perseverante. Porque o mundo, o demônio, que vem para nos matar, roubar e destruir, ele vai tentar te paralisar. E se ele não tentar te paralisar, tem algo errado. Significa, então, que você não se abriu a Deus. Um dos sinais que você está na vontade de Deus, fazendo a vontade dele, é que você será tentado. O demônio tentará roubar a sua graça, de várias formas. Ele pode tentar destruir sua fé, fazer com que alguém que você ama muito te calunie, você seja injustiçado, você seja traído. Isso nós vamos falar depois em um outro vídeo, tá bom? E também ele precisa que você persevere nas ações, preparando com que o templo da sua alma seja abrasado de amor por ele. E isso ele vai te dar nas orações. Ele vai te inspirar as ações que você tem que ter na sua oração pessoal. Por isso, sem oração não se vá a Deus, sem oração não se alcança o céu. Tá? Você precisa de orar. Aproveita aí o Frei Gilson, o Instituto Rest, de Quaresma. Se você está vendo esse vídeo fora da Quaresma, entra, reza o rosário, reza o terço, leia a Bíblia, tá bom? Faça a sua parte diante de Deus. E você também precisa de querer se transformar. Você precisa de criar dentro de você uma vontade fortíssima. E isso será solidificado através dos sacramentos, tá? E eu vou explicar para eles agora. Então, uma das coisas que você primeiro precisa é da fé em Cristo. Segundo, da ação da graça de Deus, permitir com que Deus comece a agir em você. Assim que você aceitou Cristo, você precisa de autorizar Deus. Autorizando Deus, o terceiro passo, anota aí. O segundo passo é a graça santificante. O terceiro passo é buscar os sacramentos. Dani, eu não sei nem o que é sacramento. Tá? Sacramentos são 7, tá? São considerados a ação a ação real de Deus na sua vida. São ações de graça
que você por si mesmo não pode conceber e nem receber, que só através de Deus chega nas suas mãos. Então, você receber um sacramento é você receber a própria graça de Deus sobre a sua vida. São 7 os sacramentos, e em primeiro lugar eu vou falar dos 3 primeiros, que são os sacramentos da iniciação cristã. Eu não estou te ajudando aqui, o nosso vídeo não é como um católico, o que um católico precisa de fazer para entrar no céu, tá bom? Então, as 3 primeiras coisas que ele precisa de fazer, que são os sacramentos da iniciação cristã, e que se você morrer com ele, e não desse modo, e não tiver tido os outros, você entra no céu, que são o batismo, a confissão após o batismo e a Eucaristia. Então, eu vou te explicar. Primeira coisa, o seu batismo tem que ser válido. Ele tem que ser feito de modo correto pela Igreja Católica, através de um sacerdote. Há casos excepcionais, não vou falar deles aqui agora. Eu vou falar do modo certo, ordinário. E você precisa de buscar o batismo para seus filhos, se eles ainda não são batizados de modo urgente, porque a gente não sabe o dia que Deus vai nos chamar, ou para você mesmo, se você ainda não foi batizado. O batismo é realizado por um sacerdote, né, ou um diácono, tá? E ele é realizado, falado o nome da pessoa, a água tem que ser cristalina, tem que ser potável, ela tem que estar abençoada, se usa o óleo, né, no batismo, e também existe a fórmula perfeita de um católico ser batizado. Então, eu te batismo, falo o nome da pessoa, em nome do Pai, joga água, em nome do Filho, joga água, e em nome do Espírito Santo. Essa fórmula, eu não vou falar aquela agora, para não ter confusão. Procura o seu pároco, procura a sua igreja mais próxima, para você, isso não compete a você, compete ao sacerdote, tá? É missão dele te batizar, ou batizar seus filhos e seus parentes, tá? Então, ele é considerado sacramento. Por que o batismo é um sacramento? Porque ele concede, quer dizer, a graça inicial da sua salvação. Ele te dá a primeira graça para você ser recebido no céu, porque você precisa de quebrar, precisa de ser anulado, falando melhor, o pecado original, tá? O pecado original tem que ser anulado da sua alma. Então, isso é realizado quando o Espírito Santo entra em você e a água do batismo te purifica, tá? E quando você é batizado, quando é uma criança, geralmente o padre pode levar no meio da igreja e apresentar a criança como o mais novo indivíduo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o eleito do céu, tá? O separado, isso significa eleição, tá? Então, o batismo, ele faz que você seja incorporado à graça da igreja, tá? Então, o batismo, ele não só elimina, apaga, na verdade, a palavra mais certa, o pecado original da sua alma, mas ele também te concede a graça necessária para você viver uma vida cristã. Ali dentro da sua alma entram 3 virtudes, que são as virtudes teologais. Escreve aí: fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. E mais, eu posso falar mais proximamente, inclusive, esse é o nome do nosso canal: fé, esperança, caridade. As 3 virtudes teologais que você precisa, com ela você consegue entrar no céu, tá bom? Sem o batismo é impossível uma pessoa entrar no céu. Então, você já é batizado? Seus parentes, seus filhos
pensa sobre isso e busca sobre isso. Dani, o que acontece depois? A criança é pura. Até os seus 7 anos, ela, se ela morre, Deus me livre, né? Mas Deus sabe de tudo. Ela entra direto para o céu, porque ela ainda não conquistou o discernimento do bem completo, do bem e do mal, tá? O completo é só no céu, mas ela não é julgada, é isso que eu quero dizer. A partir dos 8 anos, do aniversário dela de 8 anos, uma pessoa, uma criança, já é julgada, tá? E ela pode até se perder, mas isso é muito raro, mas ela pode se perder. Então, a partir dos 8 anos de idade, essa criança, ela tem que ser ensinada sobre a confissão, tá? Que ela precisa de buscar, olhar as suas ações e buscar aquilo que ela está fazendo, averiguar se isso está de acordo com que o Papai do Céu gosta, com que Deus aceita, né? E aí a missão dos pais e dos padrinhos ensinar isso, não só dos pais, mas dos padrinhos, mas principalmente dos pais, que são os primeiros catequistas dos nossos filhos, para o que eles precisam de ter para serem salvos, tá bom? Então, a confissão, após o nosso batismo, sem ela, a gente não entra no céu também. Por quê? Por isso que a confissão é um sacramento, tá? O sacramento é uma ação divina que Deus nos dá por dom e gratuidade para que a gente entre no céu. Então, quando a gente cai, a gente é batizado, a gente peca, tá? E a gente peca sempre por atos, é, por, por nossa culpa, por atos, omissões e ações, tá? Por atos, gente, como é que fala? Por atos, omissões, julgamentos, vários tipos. Eu esqueci agora a outra palavra, tá? Então, a igreja ensina que sem o sacerdote absolver o seu pecado, e deixa eu te falar, vou contar um segredo para você. Só o sacerdote pode absolver o seu pecado. Um outro irmão, pode ser quem for, uma pessoa que você julga santa, nem o seu anjo da guarda, se ele aparecesse para você, pode absolver os seus pecados. Ah, eu tive uma visão, meu anjo da guarda veio aqui e ele absolveu meus pecados. Deixa eu te falar, não era seu anjo, tá? Era um anjo demoníaco se fazendo de seu anjo da guarda, que se ele te absolveu, não era ele, não era ele, porque o seu anjo da guarda iria falar para você: eu não posso absolver os seus pecados, procura um sacerdote, tá? Então, sem a confissão dos pecados, não se entra no céu. Então, todos nós, a partir dos... Você tem mais de 8 anos? Então, você tem pecado, tá? Então, aí você precisa de buscar um sacerdote sempre para que você possa pedir o perdão dos seus pecados, porque a gente nunca sabe quando Deus vai nos chamar, tá bom? E a terceira sacramento que eu quero falar rapidinho aqui é a Eucaristia. E eu quero falar desses 3 primeiros, porque são os sacramentos da iniciação cristã. Os outros eu vou falar num próximo vídeo sobre os 7 sacramentos, combinado assim? Então, a Eucaristia. A Eucaristia é a maior graça, depois do batismo da confissão, que você pode ter na sua vida. Porque quando você recebe a Eucaristia, quem é a Eucaristia? É Jesus Cristo, em pessoa, unido ao Pai e ao Espírito Santo. Ele entra com a sua humanidade, com a sua divindade, com o seu espírito e alma dentro de nós e nos torna santificados pela sua pessoa em nós, tá? Então, ele nos santifica com a sua santíssima pessoa dentro de nós. Então, receber a Eucaristia, a hóstia sagrada, é receber o próprio Cristo, que fortalece em nós a união com Ele,
com Deus. Então, quando você receber Jesus, você tem que estar em ato de... você não pode receber ele em pecado mortal. Você tem que ter pedido perdão pelos seus pecados, para que quando ele entrar na sua alma, você seja santificado por ele, não condenado, tá? Então, os sacramentos são considerados canais de graça para aqueles que vivem em união com Deus. Se você recebe Jesus Cristo em pecado mortal, saiba que a comunhão está servindo para a sua condenação. Misericórdia, faz o sinal da cruz e não para a sua salvação. Meu querido irmão, não conheço sua vida, tá? Não conheço, mal conheço a minha, né? Do meu esposo, dos meus filhos, mas se você está nessa condição, não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para te ajudar. Procura resolver essa situação com Deus, tá bom? A Eucaristia, então, ela é a fonte maior de graça do cristão, tá? Ela é a fonte maior e é o ápice da nossa vida cristã na Terra, tá? Porque ela nos dá a graça de receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nos unir intimamente a Ele e assim sermos fortalecidos na perseverança e na nossa caminhada da fé, tá? E se você não fez a primeira Eucaristia, por favor, busque essa graça, porque você não sabe o que você está perdendo. Você está perdendo o próprio Deus de entrar na sua vida, tá bom? Dentro de você, tá? A quarta coisa, então, anotou aí? A primeira é a fé, a segunda é você dar autoridade para Deus te mudar, a autorização de Deus entrar na sua vida. Terceiro, os sacramentos. Quarto, o que é que eu preciso de aprender e de saber para eu entrar no céu? Os mandamentos. Se eu for então anota aí, cumprimento dos mandamentos. O cumprimento dos mandamentos, quarta coisa necessária. Por quê? Eu aceitei Jesus, eu permiti ele entrar em mim, eu fui batizado, eu de vez em quando eu confesso sempre, o ideal seria isso, e eu recebi a Eucaristia. Mas eu não sei os mandamentos de Deus, eu não sei o que é que Deus permite, o que Deus não permite. Na minha cabeça, eu vou seguindo a minha cabeça, eu vou seguindo a minha verdade. Eu acho que do que eu acredito tá bom, então eu vou vivendo assim. E quando você vê, você morreu para o inferno. Por quê? Você, Deus me livre, você não conhece os 10 mandamentos, você não conhece os mandamentos da lei de Deus. Então, você vai começar a procurar. Busca aí, não vou te falar agora, posso falar um vídeo só sobre isso, quais são os 10 mandamentos, e ensinar a prática do amor a você. Mas você precisa de conhecer de cor é o quê? De coração, tá? Colocar dentro do teu coração os 10 mandamentos. Tem gente que nem sabe quais são os 10. Procura lá em Deuteronômio, tá? E procura lá, procura na internet, no Google, ou não sei onde você vai procurar, tá? Mas procura. E coloca isso no seu coração, tá? E, além disso, Jesus deixou mais um mandamento. E ele deu mais um mandamento. Ele nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso faz parte, isso está no catecismo da Igreja Católica, e você precisa de aprender e de viver isso na sua vida para ser salvo, tá? Então, as práticas da vida cristã, elas também fazem parte deste mandamento. Então, além de você conhecer os mandamentos, você tem que viver e colocar em prática. Viver de acordo com as virtudes cristãs. Viver de acordo com a caridade, viver de acordo com a justiça, viver de acordo com a humildade, tá? Jesus disse isso no Evangelho de João, tá? Que quando a gente pratica a sua lei, a gente vive, a gente tem humildade, caridade e justiça. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo, tá? Faz isso, meu irmão. Busca
Busca amar a Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Busca fazer a justiça em Deus, com Ele, nele, por Ele, a caridade e viver na humildade com Deus, tá? Tenho certeza que serão passos grandiosos na sua salvação eterna, tá bom? Então, os mandamentos, ele é um guia moral, tá? Os mandamentos são guias dados por Deus, foi lá para o povo de Israel, mas ele chega a nós através da confirmação de Jesus Cristo. Ele disse: Eu não vi abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Então, Deus nos dá essa graça. Deus nos dá a graça de viver a sua lei e temos que vivê-la com ética, com virtude espiritual, tá? Não são apenas normas a serem seguidas, ela deve existir nesse cumprimento dos mandamentos, uma relação íntima entre Deus e você, entre Deus e o próximo, tá? Então, como é que eu faço isso na prática? Eu cumpro, então, as leis de Deus com amor. Esse é o segredo. Cumprir as leis de Deus com amor. Então, Jesus resumiu isso, né? Nos 2 grandes mandamentos, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Mateus 22, tá lá. E ele te explica que para você viver esse cumprimento da lei, você tem que estar vivendo no amor de Deus. Você tem que estar abrasado desse amor. Você tem que considerar o teu próximo como a ti mesmo. Mas não só amar o próximo, mas também amar a ti mesmo. Você tem se amado? Você tem buscado o seu amor, a virtude de se amar? Tá? Você tem colocado a sua vida em primeiro lugar também, em buscar essa renovação espiritual. Buscar a Deus é amar a si mesmo, tá bom? Quinto lugar, para a gente estar aí terminando o nosso vídeo, que eu vou falar agora da vida moral e da boa vontade, tá? Põe aí como um resumão do que eu vou falar agora. Quinto, vida moral e boa vontade, tá? Então, as práticas de fé, além dos sacramentos, da vida de oração, você precisa também de participar da Santa Missa, fazer obras de caridade e viver a sua fé, tá? Isso vai trazer a você uma fortaleza na sua conversão. Se você for fazendo isso todos os dias, se você for vivendo isso dia após dia, você vai começar a compreender quais são os atos que você tem que mudar. Você vai começar a ter arrependimento pelas coisas que você já fez. E você vai se dispor, se abrir a uma verdadeira conversão. Tudo isso que eu disse vai começar a abrir uma luz, uma iluminação na sua mente, na sua alma, das coisas necessárias e verdadeiras para você mudar a sua história, você se converter. Por isso que a sua vida moral, ela vai começar a mudar. Os mesmos atos de pecados você não vai querer cometer mais. E você vai começar a se arrepender por aqueles que você já teve. A sua conversão vai começar a ser viva, vai começar a dar um passo largo. A sua conversão pessoal, ela vai ser verdadeira. E ela vai estar fundamentada em tudo aquilo que Jesus deixou. Então, o próprio Senhor ele é o nosso maior exemplo. E você vai se basear na pessoa dele para sua conversão. Por que, Dani, que eu preciso de conversão? A conversão não aconteceu quando você aceitou Jesus Cristo. Ah, Dani, aceitei Jesus Cristo em 1948, né? 1972, em 2005, sou uma pessoa convertida. Quem que disse isso? Da onde que você entendeu isso?
Se alguém te disse isso, foi o próprio Satanás que disse. Deixa eu falar a verdade para você. Conversão é uma luta diária até o último dia da nossa vida. Isso traz a pessoa que pensa assim, ela vai até a soberba. Ela não se confessa mais, ela já acha que ela está salva, e isso é um dos 5 pecados contra o Espírito Santo. Você também não pode desesperar da sua salvação, porque Deus é misericórdia e Ele vai te ajudar. Mas também você não pode se considerar como uma pessoa salva, porque isso é arrogância à sua salvação. Você acha que você já está salvo, tá? Você acha que você não precisa de Deus para te ajudar. Então, isso é você não compreender a verdade. E eu vou te falar a verdade agora. A nossa conversão é diária, ela é realizada por Deus através do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo unido ao Pai. O Pai, na sua misericórdia infinita, vai nos dando tempo de vida para a gente ser convertido, e Ele vai preparando a sua alma para você ser transformado. Cada dia na vida é um presente do Pai para que Ele nos dá para a gente se converter, tá? A nossa conversão, ela é contínua. Ela é, ela é, é, ela é lenta porque somos teimosos, somos arrogantes, somos pecadores, mas ela é um elemento vital da vida cristã. Ela é um elemento que necessita de ser diário, porque senão a pessoa se perde por arrogância, por soberba. A igreja ela nos ensina que todos nós somos chamados ao arrependimento, tá? E à transformação pessoal todos os dias. Por isso você precisa de buscar essa santificação e esse arrependimento. E uma coisa que te ajuda na sua conversão é a confissão regular. Ela permite que nós busquemos como se diz, a nossa reconciliação com Deus, tá? E com os outros. A gente precisa de pedir perdão uns aos outros também, e pedir perdão a Deus através da reconciliação, para que a nossa alma seja purificada dos pecados e a gente possa continuar o nosso caminho de fé, tá? Você precisa de fazer isso buscando as práticas das virtudes com humildade. Sem humildade, você vira uma máquina. Sem humildade, a gente vira, no hábito, um robô. Ah, eu vou à missa por hábito. Ah, eu vou à missa. Acostumei, vou na missa todo dia. Mas cada dia que você vai, você encontra com Deus lá? Cada dia que você vai, você se arrepende dos seus pecados? Você tem um ato de iluminação? Você permite que Deus te ilumine? Olha, meu filho, você errou nisso. Se arrependa, vai se confessar. Então, essas virtudes, elas são necessárias para a nossa conversão, tá? Você precisa de buscar isso. E quais são as práticas de virtudes que nos fortalece na conversão? É a humildade, anota aí. Humildade, a generosidade conosco e com o próximo. A prudência, uma pessoa prudente, ela pensa 1000 vezes antes de tomar uma ação, e é uma pessoa que vai evitar muitos erros para frente, tá? E uma das grandes virtudes cristãs é a paciência. A paciência é uma das maiores virtudes cristãs. Vou repetir: humildade, paciência, generosidade e prudência. Coloca isso na sua vida. Acima, claro, Dani, existem, mas eu estou te trazendo aqui as mais importantes para a sua salvação, tá? Então, essas virtudes infundem a graça de Deus em nós e nos ajudam a viver como Deus, na vontade dele, tá? E para ir terminando, anota aí, eu falei da quinta, né? Que é a vida moral e a boa vontade. A quinta, a sexta eu quero que você anota aí, tá? Anota aí para você não perder. Tá com papel aí? A esperança e a perseverança. Anota aí.
a esperança e a perseverança. Gente, confiar na misericórdia de Deus é ter esperança na sua salvação. Sem esperança na sua salvação, por isso que a esperança é uma virtude teologal, você não consegue continuar. Por isso você não consegue ter perseverança. Então, esperança na salvação, na misericórdia de Deus, perseverança na promessa de Deus, porque ele não te engana. Deus é fiel. Anota aí. Deus é fiel, ele não me engana, ele não se engana, tá? E ele não mente. Então, se Deus prometeu que se você segui-lo, você vai ser salvo, você tem que crer nessa promessa, porque o demônio vai tentar tirar a sua fé, vai tentar tirar a sua esperança, tá? Então, você precisa de entender que a fé e a caridade unida à esperança vai fazer você ter a conversão e a perseverança final. Tá? A esperança, ela é uma grande graça porque ela te dá a confiança de que Deus vai fazer a parte dele porque você está fazendo. Mesmo quando você não fizer, se você se cair e pecar, a promessa que Deus nos dá é que até o último segundo da nossa vida, ele é um Deus de misericórdia. Ele vai te ajudar a você ser salvo. Ele te deu a promessa de vida eterna se você continuar confiando em Cristo, continuando a servi-lo, amá-lo e adorá-lo e buscar a sua salvação. Então, não perca a sua esperança, tá? E é assim, perseverar, gente, não é hoje e amanhã, é até o fim. A igreja ensina que a perseverança, ela é crucial, que o fiel permaneça confiante até a sua morte. E ele perseverando na fé e na prática dos ensinamentos de Cristo, ele vai ser salvo. Então, é a perseverança na fé, para que nós suportemos todas as tribulações, as provações, com amor e dignidade, tá? É a perseverança que na fé que nos ajuda a gente não revidar, a gente ter paciência, a gente ter prudência, a gente ter humildade e generosidade, as virtudes que eu disse, tá bom? Então, a igreja lá em Mateus 24, no Mateus 24, Jesus fala assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Gente, Jesus deu uma promessa, Mateus 24, se não me engano, versículo 13 ou 14. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a nossa perseverança está nas palavras que Deus deixou para nós, porque Deus é fiel para cumprir, tá bom? Então, a nossa oração é o segredo para essa esperança. Anota aí. O que nos dá a força para ter fé, esperança e caridade? Existe um segredo, meu irmão, minha irmã, e eu vou colocar aí como sétimo, é a oração. Anota aí, sétimo, oração. Sem oração contínua todos os dias você perde a sua esperança. Sem oração contínua todos os dias de intimidade com Deus você perde a sua fé. O demônio vem tirar ela de você. Sem oração contínua você perde a caridade. Então, a oração é aquilo que nutre sua alma. A oração é a força de Deus em você. A oração é o que te traz intimidade com o Senhor, tá? E é através da oração, presta bastante atenção, que Deus vai te ouvir, o seu clamor, e Ele vai poder responder às suas súplicas. E Ele vai trazer a você as graças necessárias para a sua salvação. Deixa eu te contar um segredo. É impossível você fazer uma oração, um pedido espiritual. Senhor, me faz mais santo. Senhor, me faz mais forte. Senhor, me dá paciência, me dá humildade. Senhor, me dá perseverança e Deus não te ajudar.
Ele pode te dizer não para coisas materiais, porque ele sabe talvez que aquilo ali vai te levar para a morte. Ah, Senhor, me dá aquele carro, me dá aquela casa, mas vai vir sobre você o orgulho, a vaidade, a prepotência. Deus conhece, sonda a nossa alma, e ele sabe aquilo que ele pode e deve nos dar e deve nos tirar. Então, às vezes, Deus, você está pedindo para uma graça para tal pessoa, mas aquela pessoa é a pessoa que vai te levar para o inferno, que vai te convidar ao mal. E ele vai ter que te afastar daquela pessoa. Então, ele não vai responder essa pergunta. Nossa, mas eu estava rezando para uma pessoa que eu amo, ou que é muito importante para a minha vida. E se essa pessoa, ela for a pessoa que vai te destruir? Então, você tem pensado? Pensa sobre isso. Agora, continue a oração, lê os salmos, que são orações fortíssimas de clamor, de intimidade com Deus. Lê, vai à missa, faça adoração ao Santíssimo, reza o rosário, reza o terço, faz oração do coração, faz oração de contemplação, oração de silêncio. Tudo isso é necessário, tá? Oitavo, tá anotando aí? Amor e caridade. Isso é importantíssimo. Sem isso também não entra no céu. Sétima oração. 8, eu coloquei junto amor e caridade. Por quê, Dani? Porque sem amor, você não se assemelha a Deus, tá? O amor ao próximo, o amor a Deus e o amor a si mesmo são as maiores graças que Deus pode te dar. O amor ao próximo, como está lá em Mateus 25, ele é essencial, é visto como obra de caridade. É uma expressão concreta da nossa fé e do amor cristão. O amor ao próximo, vou repetir, é uma expressão concreta da nossa fé, tá? E do amor cristão. Então, o amor, ele gera em nós um testemunho de vida, tá? Viver uma vida em amor e em serviço aos outros é viver a nossa vida com Deus. É uma expressão e um reflexo da nossa fé verdadeira em Jesus Cristo. É um reflexo de viver uma vida íntima com Deus. Sem você viver o amor e servir o próximo, você ainda não encontrou o amor de Deus, tá? O amor de Deus passa pelo serviço. A salvação passa pelo serviço. É no próximo que eu encontro a face de Jesus Cristo. É no próximo que eu encontro o seu amor, o seu abraço, o seu consolo, o seu sorriso, o seu carinho, a sua proteção. Muitas vezes não vamos, tem pessoas que têm essa graça mística de se encontrar com Cristo, ter uma visão beatífica, mas 99,9% de nós veremos Jesus Cristo nesta terra é no amor do irmão, tá bom? Então, você precisa de fazer a experiência do serviço ao próximo, tá? E o amor passa por isso. Então, o amor, ele é a ação central da nossa vida cristã. O amor é a ação central para a nossa salvação eterna. E ele é considerado esse elemento que une a minha intimidade com Deus. O amor, ele é, e principalmente o amor ao próximo, nesta terra, ele faz com que eu conheça a humanidade de Cristo. O amor a Deus, através da minha oração, da minha intimidade, da leitura da palavra, da missa, ele dá o elo entre mim e Deus na vida espiritual. Então, o amor ele deve ser refletido em orações, palavras, ações e atos, tá? Ações e atos. E isso deve me levar à compaixão, ao respeito para com os outros, ao cuidado comigo,
ao zelo daquilo tudo que é sagrado diante de Deus e ao amor a mim mesmo, colocando o mandamento de Deus acima de todas as coisas. Como é que eu vou viver esse amor, Dani? Existe um modo que os primeiros cristãos viviam e nós somos convidados a viver todos os dias. E anota aí o número 9. A comunidade da igreja. Jesus Cristo é a igreja, por isso a nossa igreja é santa, tá? Por isso ela não é pecadora. A nossa igreja católica romana é santa. Ela é santa porque a igreja é Cristo. Jesus é a igreja. E sobre ele, sobre essa cabeça, nós, os seus membros, nos unimos a ele, tá? Então, ela é realizada através de pecadores, mas ela é santa porque ela é Cristo, ela é Jesus. Então, nós só vamos conhecer verdadeiramente essa intimidade com Deus quando eu me uno à cabeça da igreja, a ele. Então, a minha vida tem que estar dentro da igreja. Não existe viver a fé dentro de um quarto. Ah, eu não vou à missa porque Deus está nas coisas. Deus é o sol, a lua, as estrelas. Para com isso, meu irmão. Deus é uma pessoa e ele tem nome, Jesus Cristo. E nele está o Pai, quem me viu, viu o Pai, disse Cristo, disse Jesus. E a ação dele é no Espírito Santo. E para você vivê-lo e conhecê-lo, tem que estar dentro da sua igreja. Jesus Cristo fundou a única igreja, a única e verdadeira igreja, que foi fundada por ele, na pessoa de Pedro, na qual ele deixou as portas, a chave da porta do céu. Você não pode estar afastado da Santa Igreja, tá? Então, a comunidade dentro da igreja, ela tem que ser vivida por você. Sai do seu quarto, sai da sua casa, vai à missa, busca uma pastoral para você servir, busca comunidade para você servir, tá? Então, é dentro da igreja que a gente expressa as práticas de obras de caridade, a gente se une a essa graça de salvação, tá? A igreja ensina que as obras são manifestação da nossa fé. Santo Agostinho, que é um santo maravilhoso, um grande doutor, teólogo da nossa igreja, ele falava assim, deixa eu lembrar, ele falava, a medida do amor é amar sem medida. Repete aí, coloca aí. A medida do amor é amar sem medida. Santo Agostinho. E dizendo que o amor, ele deve ser incondicional e ele deve ser expansivo, ele deve ser enorme, ele deve ser grande. A gente não pode pôr limites no nosso amor. Então, a medida do amor é amar sem medida, tá? E eu quero falar mais duas coisinhas aqui para você, antes da gente terminar, falar sobre o final aqui, é que é o seguinte, eu queria falar só da comunhão dos santos e do nosso julgamento final. Quando eu falo que o que o católico precisa de fazer para ser sal, a igreja, ela crê na comunhão dos santos, tá? Que é a união espiritual de nós fiéis na terra da igreja, com os santos do céu e as almas que estão na purificação do purgatório, tá? Quando a gente ora, nós católicos confiamos na intercessão do céu. Se você pede para mim, Daniela, ora por mim, eu que ainda sou pecadora e não estou na glória, eu posso orar e Deus vai escutar, ok? Ele escuta a nossa oração. Quanto mais, então, a Virgem Maria. Então, você precisa de amá-la e ter devoção à Virgem Maria. Quanto mais ao pai dele, São José, que cuidou dele, alimentou, protegeu, defendeu Jesus na terra. Então, quem somos nós a não pedirmos oração para São José? E também aos santos que estão na graça de Deus de alma, não ainda de corpo, mas de alma, que são grandes heróis da fé e que sua alma já está na face de Deus e que ele está
intercedendo por nós. E os santos e os anjos são armas fortíssimas na nossa fé. Então, se você não acreditar na comunhão dos santos, você vai estar perdendo grandes graças e dons e armas que Deus te deu para sua salvação. Você vai estar verdadeiramente desprotegido. Ah, não, eu rezo só para Jesus Cristo. Então você não é católico. Ah, não, eu não confio na comunhão dos santos. Então você não é católico. O católico, como Jesus ensinou, estamos unidos com o céu. Na transfiguração de Jesus Cristo, Jesus trouxe Moisés trazendo para nós a união de toda a lei e Elias trazendo para nós a união de todas as profecias. Tudo que está na fé da nossa igreja é verdade. E Jesus mostrou que Elias e Moisés não estavam mortos. Eles foram apresentados por Jesus Cristo a Pedro, Tiago e João. Então, se eles estão diante da face de Deus, por que não estão também todos aqueles heróis de Cristo que viveram e morreram por ele? Então, abra seu coração. Permita que o Espírito Santo ilumine a sua inteligência para você aproveitar de tamanha graça que é a comunhão dos santos. Você precisa, meu irmão, minha irmã, de pedir ajuda a eles, tá bom? E eu queria falar mais um pouquinho, a última coisa sobre o julgamento final. E se até aqui esse vídeo foi importante para você, te ajudou de alguma forma, então eu te peço, como ato de caridade, por que você não manda ele para alguém que quer saber sobre mais a Igreja Católica, que quer saber mais sobre Jesus, que quer entender sobre isso? Eu não sou uma pessoa aqui, você não vai encontrar no meu canal vídeo de 3 minutos, vídeo de 5 minutos. São vídeos para te ensinar, são vídeos para te iluminar, são vídeos para testemunhar Cristo. Então, geralmente, são vídeos de meia hora, 40 minutos, 1 hora. Independente de quanto tempo seja, que se esse vídeo te ajudou e vai te ajudar a salvação da tua alma e pode ajudar alguém, eu te peço 2 coisas. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. 3, curta esse vídeo para que o YouTube envie para pessoas que querem descobrir a mesma coisa que você descobriu. E terceiro e mais importante, compartilha. Compartilha esse vídeo para que pessoas como você possam ser abençoadas. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Compartilha para uma pessoa, não. Compartilha para 3, para 10, para 20, para sua família inteira. Porque você precisa de ser como eu, discípula e apóstola do Senhor, levando a palavra de Jesus. Amém? Quero só falar sobre a última coisa, que é sobre o julgamento final. Nós cremos que Jesus vai vir na glória, e ele está aí, está chegando, tá? Jesus está descendo já praticamente à terra, tá? E ele diz que no julgamento final, o que nós precisamos de ter para entrar no céu é ter cumprido as leis que ele deixou. Então, são os 10 mandamentos, e nós precisamos de ter cumprido o amor a ele, a nós mesmos e ao próximo. Então, Deus vai sondar o nosso coração. Ele vai ver os nossos atos e as práticas de amor e caridade que nós tivemos, tá? Então, Jesus explica que aqueles que foram fiéis à sua palavra, que alimentaram os famintos, que vestiram os nus, que foram caridosos, que viveram o amor, que se uniram a Deus, que receberam o corpo dele e o sangue, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que foram batizados, foram crismados, fizeram a primeira Eucaristia, se confessaram, viveram o amor, estes serão salvos, tá? Dentro da sua vocação, se você recebeu um matrimônio, se você fez uma aliança com Deus,
se você foi um sacerdote honesto, justo, amoroso, né? Se você foi uma pessoa que buscou verdadeiramente as práticas da justiça, da humildade e da caridade, você vai entrar no céu. Tudo isso que eu disse de acordo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Nosso canal é católico, você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda, minha irmã, meu irmão, independente de onde que você seja, de que igreja você frequentou até o dia de hoje. Eu só agradeço a Deus de ter tido o seu tempo, o seu coração, a sua vida aqui unida comigo. Você é muito amado por Deus. O título do meu canal aqui, eu coloquei: inscreva-se para amar e ser amado. Meu coração hoje se une em amor com o seu, com o de Jesus Cristo. E abra-se a esse amor. Ame. E você será cada dia mais unida ao amor de Jesus, tá bom? Fique com Deus. Foi um privilégio entrar na sua vida, entrar na sua casa. Fique com Deus. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Para a honra e glória somente de Deus. Estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.